Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Elements. Eu sou o Leonardo Weiner, o seu apresentador, e hoje, no episódio 50, um episódio muito especial, eu tô acompanhado de 3 profissionais incríveis e a gente vai falar hoje sobre um tema que é muito importante: saúde da mulher e saúde mental da mulher. Hoje a gente vai estar falando com a Bárbara Althoff, com a Luísa Angst e com o Rafael Lopes. Pessoal, primeiro eu quero agradecer vocês por estarem aqui no Lendo Mentes, trocando e conversando sobre esse tema que é tão importante. Então, muito obrigado por terem participado. Obrigada, gente. Então, assim, gente, antes da gente começar, para o pessoal poder entender um pouquinho por que a gente está falando com cada um de vocês, vocês podem se apresentar, ao menos para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês? De repente, tu pode começar, Luísa. Posso. Bom, meu nome é Luísa, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu fiz a minha formação de medicina na Universidade Luterana do Brasil e a residência eu fiz no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, aqui de Porto Alegre. E depois da residência, eu cursei uma pós-graduação em ginecologia endócrina e reprodutiva. Então, atualmente, atendo consultório de gineco, basicamente. Toda essa área. Muito legal. Obrigada pelo convite, Léo. Eu que agradeço. Bem, eu sou o Rafael Lopes. Já o conhecido, retorno né, do Rafa. Estamos de volta. Depois de prometido. É um prazer estar aqui de novo. Com certeza, se eu voltei, é porque alguma coisa boa deve ter sido na outra. Mas para quem não me conhece, eu sou médico psiquiatra, sou formado pela Universidade de Vila Velha em medicina, fiz minha residência aqui na UFSPA, também ali no Hospital Presidente Vargas, né, que eu acho que vai ser um pouco da pauta aqui, a gente falar sobre essa questão materna. Então foi um hospital que deu uma base legal para a gente falar sobre isso. Terapeuta cognitivo-comportamental pelo CELG e atualmente mestrando em Ciências da Saúde dentro da área de saúde mental da mulher. Então acho que é um tema para a gente discutir por aqui, vai ser bem bom, tenho certeza disso. E colega da Bárbara também, né? Com certeza. Então, aproveitando, né, a deixa, eu sou a Bárbara, sou médica psiquiatra, me formei em medicina lá em Santa Catarina, na Universidade do Sul de Santa Catarina, e fiz a residência de psiquiatria junto com o excelentíssimo Dr. Rafael, foi meu colega de residência ali no Presidente Vargas. Atualmente, eu sou R4, estou finalizando, né, o 4º ano de residência da subespecialidade de psiquiatria forense, ali no Hospital de Clínicas. Também fiz, junto com o Rafael, a questão da formação em terapia cognitivo-comportamental pelo CELG. E atualmente atendo no consultório particular, faço plantões em CAPS AD também e tô começando a entrar nessa área mais da forense, então talvez eu vá puxar o assunto um pouco mais pesado aqui, mas eu vou deixar a parte boa com você. Não, mas eu acho que é importante, né? Porque e é muito legal ver toda a formação de cada um de vocês, porque eu acho que isso, na verdade, dá a dimensão do que a gente está falando. Porque a gente pode olhar... Eu gosto muito de dizer que saúde e saúde mental não deveriam ser necessariamente divididas. A gente, Verdade. na verdade, está olhando para uma construção biopsicossocial e é importante a gente ter essa visão mais ampla, até da parte forense, da parte ginecológica, da parte mais psiquiátrica mesmo, assim como o Rafa mesmo falou, porque eu acho que isso vai dar uma visão mais global do tema que a gente está falando. E daí eu já vou largar uma pergunta super aberta para os 3, né? Vamos lá. O que a gente pode caracterizar como... O que é a saúde da mulher? Como é que a gente poderia colocar isso? Esse tema que a gente está falando. Vai lá. Se a gente for pensar numa parte mais teórica, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, classifica a saúde, tanto masculina quanto feminina, como um completo bem-estar social, físico e mental. Então, basicamente é isso, é essa soma, né? Como tu falou, Léo, as coisas acabam sendo muito divididas e não deveriam, tanto a parte física quanto a parte mental. É tudo isso que engloba esses fatores. Parte biológica e mental. Interessante. Não, justamente eu acho que isso a Lu falando, né, e trazendo já um pouquinho para a saúde mental da mulher, assim, a gente vê que tem algumas especificidades, a gente pode entrar dentro delas daqui a pouco, mas acho que o principal é isso, a gente olhar a saúde da mulher como um jeito global, né, tentar olhar a mulher como um todo, assim, né, olhar não somente aspectos físicos, emocionais, mas porque hoje a gente já sabe que uma coisa influencia na outra, então é difícil a gente dividir, né. Mas eu acho que é importante também, assim, a primeira coisa que vem quando a gente pensa, né, o que é saúde é essa definição, assim, e também me veio. Mas eu particularmente acho ela um tanto quanto
inatingível, assim, né? Se a gente for levar o pé da letra, um completo estado de saúde físico, mental e social, nenhum de nós aqui tem, né? Então, acho que já parte daí, assim, toda a nossa discussão, assim, eu acho que para mim, a saúde, assim, para mim, né? Não tô falando de teorias, mas é uma construção diária, assim, né? É que nem felicidade, assim, que a gente fala. Não existe uma felicidade ou uma saúde permanente, né? A gente tem momentos de mais saúde, menos saúde. E eu acho que a mulher, principalmente por ter vários ciclos na vida dela diferentes, tem que buscar isso incessantemente e não esperar, talvez, ter uma doença para se ter saúde, né? Prevenir isso tendo saúde já de base, assim. Legal. É muito legal da gente pensar nisso, né? Porque daí a gente vai pensando nos diferentes níveis de prevenção que a gente pode estar tendo. E quando a gente pensa realmente em saúde, eu gosto muito de falar até com os meus pacientes e com as minhas pacientes, numa lógica de equilíbrio. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa naquela coisa, 50-50, zen, bonitinho. Mas eu gosto de dizer que não. Equilíbrio, na verdade, é dinâmico. O que isso quer dizer, né? Equilíbrio às vezes eu vou ter que pesar muito mais no trabalho do que em casa. Às vezes eu vou ter que pesar muito mais em casa do que no trabalho. E poder entender todos os atravessamentos que tem isso. Porque quando a gente fala, né, de biopsicossocial, sim, tem a parte bem clínica que a gente pode falar, tem a parte bem psiquiátrica e a gente pode daí ver realmente os transtornos. Mas eu acho que uma das coisas que às vezes na prática clínica a gente pode colocar de lado e é um grande erro são os atravessamentos sociais que também impactam na nossa prática clínica. Com porque certeza. Quão importante é o contexto no atendimento dos pacientes de vocês. Com certeza. Exatamente. E daí assim, a gente falou de saúde e a gente começou a falar um pouquinho dessa especificidade de trabalhar com mulheres. Mas o que justifica a gente dar uma ênfase na saúde da mulher? Por que a gente precisaria... Por que a gente precisa estar fazendo esse podcast, por exemplo? Eu acho que esse é um bom questionamento para a gente começar pelo seguinte. Acho que a gente tem que encarar... Acho que dá para a gente olhar por diversos ângulos, assim, prismas diferentes, né? Mas o que a gente vê é que existem algumas especificidades envolvendo a saúde da mulher especificamente. Não fazendo um reducionismo biológico, assim, que eu acho que é uma parte importante, mas não sintetiza completamente, a gente tem estudado e visto cada vez mais a influência do papel hormonal feminino dentro da saúde mental. E eu acho que isso já demonstra algumas especificidades, né? A gente tem um gráfico, toda vez que eu vou falar um pouco mais de saúde da mulher, que eu mostro, que é um gráfico que mostra o risco de depressão e de ansiedade ao longo da vida de homens e de mulheres. E é interessante porque quando vai subindo a linha até a menarca, até o momento da primeira menstruação da mulher, o risco de depressão e ansiedade nos dois gêneros acaba sendo o mesmo, ou praticamente o mesmo. A partir do momento que tem a primeira menstruação da mulher, que acaba tendo maior influência hormonal na vida da mulher, começa a se descolar esse gráfico, e a gente começa a ver um aumento do risco, tanto de depressão quanto de ansiedade nas mulheres. E esse aumento ele vai aumentando e, enfim, se mantém durante um tempo, até que chega na menopausa, na perimenopausa, que é um período que tem mais oscilação, né, hormonal na vida da mulher, ali junto com o puerpério. E há um descolamento ainda maior o risco de desenvolver depressão e ansiedade nas mulheres. E depois da menopausa, quando há vamos colocar essa diminuição da interferência hormonal, esse gráfico ele volta a ficar bem parecido, volta a achatar. Então, obviamente, não fazendo um reducionismo biológico, mas enxergar essa questão hormonal eu acho importante. Eu acho que isso é um dos pontos que faz a gente olhar para esse lado um pouco diferente de saúde mental da mulher. E, além disso, tem todos os aspectos psicológicos e sociais, né? Entrando dentro de um campo de estresse, a mulher ela tem muito maior risco de desenvolver estresse precoce, né? As mulheres vão ter um risco muito maior de acabar estando em situações de violência ali na primeira e segunda infância, que posteriormente a gente vai ver o tamanho dos efeitos disso para a saúde mental da mulher. Tem toda a questão envolvendo o trabalho, o dia a dia da mulher, que a gente sabe que existe e que, enfim, tem suas especificidades. Então, acho que a gente tem que olhar todos esses campos e enxergar que isso é um pouco diferente, realmente, para a gente falar de saúde mental da mulher. Ter essa ótica vendo o ciclo reprodutivo da mulher, acho que é uma parte importante. As mulheres, se a gente for analisar, a gente passa por várias... Vou falar a gente, porque a gente se inclui nisso. A gente passa por várias fases ao longo da vida, né? E cada fase, como o Rafa falou, depois da menarca, que é o marco da primeira menstruação,
essas transições e oscilações hormonais são muito abruptas e muito bruscas em alguns momentos da vida, né? Acho que tem alguns pontos bem importantes pra gente falar, assim, que isso se torna mais intenso. Então, cada fase da mulher, desde a infância, a menarca, a fase de gestação e pós-parto, a fase de climatério e menopausa, tem suas características diferentes, mas todas muito marcadas por oscilações hormonais, né? Então, é como se o corpo da mulher, isso inclui a saúde mental também, vivesse numa montanha-russa. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. Então, essas oscilações causam muitas instabilidades, acho que são muitos gatilhos para a saúde mental da mulher. E acho super importante a gente abordar isso, porque, como o Rafa falou, tem toda uma pressão social que envolve a saúde mental da mulher, e às vezes a gente deixa as coisas passarem achando que é normal, que ela tem que passar por isso, que faz parte daquela fase. Então, realmente, a parte hormonal tem uma influência muito grande. Isso nos torna muito mais suscetíveis, né? Vocês vão falar mais do que eu dessa parte de transtornos, mas a gente sabe que a gente tem um risco aumentado comparado aos homens, né? Como o Rafa falou do gráfico, de desenvolvimento de transtornos mentais. Essa coisa de pressão, né? Me vem muito assim, porque não basta a gente ter essas oscilações hormonais diferentes já do homem. Não basta a gente ter essas pressões sociais que a gente já sabe basicamente que a gente tem, e a gente vai falar ao longo da conversa, mas eu penso assim, já de início a gente nasce com a responsabilidade de manter a humanidade viva, assim, né? Porque não desconsiderando o espermatozoide, mas se não é o nosso organismo, a humanidade acaba. Então, a gente já nasce com uma responsabilidade, uma cobrança, mesmo que indireta, né, e que talvez a gente não pense sobre isso, mas que tá ali, que pesa, né, eu às vezes, não sei se tu tem essa sensação, mas às vezes eu fico com a impressão, e aí passando longe de vitimismo, porque eu acho até que mulher dificilmente se vitimiza, né, mas parece que a gente é um para-raio às vezes pras coisas, assim, né, que tudo nos afeta, e claro que afeta homens e outras pessoas, enfim, todo mundo, mas parece que a gente demanda mais às vezes, assim, né? Não à toa, por exemplo, a pandemia, enfim, obviamente atingiu o mundo inteiro, mas tá comprovado nos dados da literatura que a saúde física, mental, geral da mulher piorou depois da pandemia. Muito mais do que os homens. Sobretudo a mortalidade, né? Então, as gestantes morreram por Covid mais em 2021, o dobro em 2021 do que 2020. Então, por quê, né? Assim, a mulher tá sempre no foco, assim, e eu acho que aí vem toda a importância de a gente falar disso hoje, assim, né? Porque não à toa também a mortalidade materna, ela é um dado, né, que a gente usa, assim, como um sentinela, né, um alerta de qualidade de funcionamento do serviço público de saúde, né, porque a mulher não estando bem, alguma coisa tá errada, né, e isso vai afetar a mãe, a filha, a criança, o marido, a família toda. Então, a gente é muito o eixo, assim, né. Central. Então, e aí eu acho que vem a importância de falar muito disso, assim. Eu acho que vocês já levantam alguns pontos que são fundamentais no que a gente trabalha, né? E quando a gente pensa, eu sempre, escutando vocês, eu fui levado para minhas aulas de especialização, né? E quando a gente começa a olhar dados, por exemplo, de diversos transtornos e como em algumas situações é colocado, por exemplo, até como um fator mais de risco, a questão do sexo. Então, a simples explicação de vocês aqui já começa a dar um pouco mais de luz sobre por que a gente precisa olhar para isso e como que a gente vai estar trabalhando essas questões. E daí eu já fico pensando assim, por vocês, pensando no trabalho de vocês e o que vocês vivenciam também na prática clínica, quais são alguns pontos de atenção que clínicos, em geral, sejam médicos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, devem focar no tratamento com mulheres que a gente não costuma ouvir com tanta frequência assim na formação básica? Não daí falando na ginecobstetrícia e não talvez na psiquiatria, mas em geral que a gente não escuta tanto e que talvez vocês recebam as pacientes depois vendo esses erros tendo sido cometidos. Eu acho que um dos principais, a Babi pode até trazer um pouco mais sobre isso, mas eu vejo questões de violência muitas das vezes sendo negligenciadas, né? Seja violência física, seja violência psicológica,
Eu acho que existe um certo medo, às vezes, do profissional de perguntar e não saber o que fazer com aquela informação. Acho que esse medo vem, inclusive, de um certo, talvez, despreparo do ponto de vista de estudo, do ponto de vista do que foi ensinado durante ali a formação daquele profissional. Mas a gente vê muita negligência quanto a isso, por parte dos próprios profissionais de saúde, independente de qual área for, assim. As questões relativas à violência contra a mulher, eu sinto que talvez seja a principal situação negligenciada. Claro que a gente também tem que pesquisar coisas mais ativamente durante ali o puerpério, acho que também tem uma certa negligência, mas se fosse para elencar uma coisa, eu diria que seria violência. Não sei o que a Babi acha, eu acho que faz sentido isso, né? Sim, total. Acho que, primeiro, antes da violência, até também me vem a questão do uso de substâncias, né? A gente tem de praxe essa cultura de que o homem usa mais, o homem bebe, usa droga, enfim, a gente não tem tanto essa relação com a mulher, eu acho. E talvez até muito por causa dessa sobrecarga toda de tarefas e funções que a gente tem, a gente precise, às vezes, ou tenta buscar isso como uma fonte de reduzir ansiedade, estresse, ou até às vezes pelo outro lado de tu ter mais produtividade ainda, né? Então, isso é uma coisa também que eu percebo muito que a gente não aborda, assim, de maneira geral, né? Nas áreas da saúde. E isso também está muito relacionado à violência em si, né? Claro que é um assunto desconfortável, ninguém gosta de ficar falando sobre isso, mas se é desconfortável pra gente, né, falar sobre isso, imagina pra quem tá passando por isso, né? Então, se tu não perguntar ativamente, eu poderia dizer, sei lá, chutando aqui, né, 90% de chance que tu não vai ter essa informação, assim. Então, eu me coloco nisso, assim, a gente não é treinado na faculdade para abordar essas coisas, né? E na residência, quando eu comecei a entrar mais nessa linha de estudo, assim, que foi meu TCC da residência, eu fiz um teste, assim, eu perguntei, eu lembro perfeitamente, eu cheguei no ambulatório, tinha uma paciente que eu já ia atender, gestante, que daí é um outro ponto, né, mas, e eu perguntei ativamente. E não tinha, assim, grandes coisas que me fizessem puxar essa pergunta, talvez. Assim. E batata, né? Ela era agredida fisicamente até pelo companheiro durante a gestação. Então, assim, eu me surpreendi muito naquele dia, porque foi uma amostra de uma mulher, e essa uma mulher foi positiva, assim, né? Então, não à toa, o Colégio Americano, ele já orientou que se rastreie ativamente, no pré-natal, principalmente, essa questão da violência, né? Perguntar. O mais que vai acontecer é ela dizer que não, né? E aí, talvez não seja verdade, mas tu, pelo menos, tá dando alguma abertura pra isso, assim. É oportunidade pra que elas falem, né? Porque, realmente, assim, acho que tanto eles da psiquiatria quanto na gineco, não é um tema abordado diretamente pela paciente, elas não falam sobre isso. Eu acho que um pouco dentro da coisa de violência, eu acho que um ponto que a gente deixa muito passar é a saúde sexual no geral. Eu acho que é um tabu muito grande ainda, infelizmente, desde a escola. Então, não se fala sobre isso em casa com os pais, não se fala sobre isso na escola. A gente não aprende diretamente sobre isso na faculdade, como abordar isso com o paciente. E na grande maioria das vezes, quando o paciente traz isso pro médico, o médico não sabe como receber aquilo e como tratar, como lidar com aquilo. Eu acho que nós três viemos de uma escola de residência que nos trouxe essa oportunidade de aprender a lidar com esse lado, né? A gente vem de um hospital que é referência em abuso sexual, de receber pacientes do estado inteiro, de aborto legal. Então, a gente teve essa oportunidade de entender o quanto isso impacta na vida das mulheres e o quanto isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? E a gente vê pacientes de todas as classes, de todas as etnias, de todas as profissões. A gente atendeu, acho que nesses anos que a gente passou lá, de tudo um pouco, assim, de casos e que... não tem cara, né? Não tem idade, não tem nada, assim. Com o tempo é isso que a gente começa a perceber. Exatamente. Porque, enfim, lá o hospital, o SUS, a gente... Claro, obviamente tem uma certa amostra ali, mas depois disso, quando tu também entra dentro de um ambiente de consultório, um público diferente, tu começa a perguntar, tu começa a enxergar. Talvez não de uma maneira tão explícita, mas dentro de entrelinhas, assim, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vê bastante. Até te perguntar, Léo, como que foi dentro da tua faculdade, em si, da tua formação? Tu lembra muito sobre ter falado, abordado esse tipo de tema? Eu acho que uma coisa que, querendo ou não, a psico acaba sendo um pouco diferente é que atravessamentos sociais são questões importantes dentro da faculdade. Então, acho que assim, não que na medicina não seja, mas o cunho social, ele acaba sendo um braço importante dentro da psicologia. Acredito, sim. Então, acaba que muitos desses
desses questionamentos e atravessamentos, eles acabam entrando mais na graduação. Mais do que eu acredito que em outras graduações, mas não o suficiente, talvez, para a gente poder estar olhando. Tanto porque questões de gênero, por exemplo, são abordadas de forma muito superficiais e a gente precisa de formações adicionais para a gente poder estar entendendo, né? E às vezes o que me vem à cabeça tu dizendo isso, eu fico pensando assim, que talvez tenha uma abordagem sobre isso e tudo, mas fico me questionando até, porque isso eu sinto que é muito comum ver nos profissionais, é uma dificuldade clínica de como lidar com isso, de como perguntar sem o receio de como que o paciente vai ficar, né? Isso que eu sinto que às vezes acontece. É que eu acho que e daí entra os atravessamentos que a gente tá falando, Isso. né? E todos esses tabus e essas crenças que são internalizadas para nós como profissionais, mas mais do que como profissionais, como sociedade, existem quantos fatores a gente escuta e aprende. Vamos, por exemplo, pensar que tu vem de uma família que não fala sobre sexualidade, não pode falar sobre sexualidade. Como é que tu vai falar? Fiz toda a minha formação de psicologia, terapia cognitiva e o escambau. Tá, chega minha paciente. Como que eu vou perguntar pra ela como é que é a sexualidade dela? Se tu tem crenças disfuncionais sobre isso. Fora que existem questões sociais que a gente não pode negar, que atravessam e muitas vezes dificultam esse processo. Então, assim, quando tu me faz essa pergunta, a primeira coisa eu penso, eu percebi mais. Não sei se foi eu que quis me perceber, atrás, que eu tava prestando atenção, mas eu via muitas colegas questionando. Eu via muitas colegas questionando professores e professoras sobre isso. Então eu acho que esse movimento, principalmente dessas colegas, levantou, assim, essa consciência que outrora talvez não existia. Até porque se a gente for parar para pensar assim, bom, a psicologia ela é uma profissão prioritariamente feminina. Sim, tem muito mais mulheres do que homens. Mas a gente vai olhar em cursos de graduação, cursos de pós-graduação, em eventos, em geral, a maior parte dos palestrantes são homens. Então, assim, isso já fala muito de uma construção sócio-histórica importante. E, assim, não é para desmerecer o que essas pessoas fizeram, mas também o espaço que essas outras pessoas também merecem. Ainda é muito desigual esse espaço, né, pra gente. E eu acho que isso na psico fica ainda mais escrachado, talvez, por essa questão de que é uma profissão que a maior parte realmente é muito maior. Mas realmente nos congressos o que se vê, a maior parte são homens palestrando. Interessante. E como é que é isso na medicina para vocês? Como é que vocês percebem isso? Deixar as meninas responderem. O meu lado da ginecologia acaba puxando um pouquinho que a gente tem um número muito maior de mulheres que se especializam na área, né? Então a gente até... Mas realmente, analisando congressos, palestras que a gente frequenta, ainda assim, sendo uma área com muitas mulheres, é discrepante. Não é proporcional ao que acontece na prática clínica, assim. Né? Na clínica, sei lá, meio a meio e depois é muito mais, né? E a gente percebe, às vezes, até a maneira, muitas vezes, com que a gente se relaciona com o paciente, né? Sendo mulher ou sendo homem, não digo só dentro da gineco, né? Às vezes até a forma como enxergam o médico homem e o médico mulher é diferente. A gente sente isso em alguns momentos, então é discrepante. Eu ia falar isso, assim, além da questão de números, talvez mesmo que tivesse mais mulheres, a gente... em algumas situações ainda é tratada de uma maneira diferente, assim, né? Eu posso lembrar de duas situações, assim, mais emblemáticas para mim. Uma no meu R1, que teve uma situação mais crítica lá na internação e várias pessoas estavam envolvidas naquilo, né? E, enfim, eu senti naquele momento que eu fui mais penalizada, moralmente dizendo, assim, mais culpabilizada por talvez, enfim, não ter feito alguma coisa da forma como essa pessoa entenderia que seria ideal, né? E eu lembro de ter ido falar com a minha chefe do serviço na época, chateada, assim, né? Tipo, poxa, mas o que será que podia ter feito melhor, enfim, diferente? E eu não tinha percebido nada, assim, de... Só achei que eu me culpabilizei junto, assim, né? E aí ela falou claramente pra mim, Bárbara, por mais incrível que pareça, as mulheres também, às vezes, fazem machismos, assim, né? E porque essa pessoa que estava, né, com essa questão era uma mulher, inclusive. Mas, enfim, é essa coisa estruturada, né? De que os homens que estavam envolvidos na situação não foram tão
afetados, assim, enfim. E a outra coisa que me vem é lá no CAPS, né? Quando eu faço plantão, já me peguei algumas vezes, assim, eu faço plantão noturno, assim, no meio da madrugada chega um SAMU, um paciente intoxicado, grave, agitado, psicótico, enfim, é uma situação mais crítica. E eu, muitas vezes, era a única mulher, né? Todos os técnicos homens, o enfermeiro homem, o segurança da porta homem, a equipe do SAMU homem. E isso me chamou muita atenção no dia que aconteceu, assim, porque ao mesmo tempo que é ruim, também foi uma coisa boa, né, de eu poder ver que eu tinha essa oportunidade de estar ali no meio de tanta gente. Mas mostra claramente que eu acho que as mulheres têm que entrar mais aí no meio. Eu acho que daí entram várias questões que às vezes a gente não pensa, né? Eu trabalho muito com pacientes com transtorno de personalidade narcisista. É basicamente o meu grande foco de trabalho, junto com transtornos alimentares. E é interessante porque quando tu tá dando supervisão, existem algumas questões que tu não pensa. Por exemplo, eu como homem, eu nunca me senti ameaçado numa sessão com outro paciente homem. Mas eu já ouvi muito de colegas e de supervisionandas, de alunas, que sentiram. Então, são todos esses atravessamentos que eu acho que, assim, até da saúde do profissional também, de poder dar essa saúde pra paciente, né? Então, eu acho que tudo isso que a gente tá falando, pode até parecer que a gente deu uma certa desviada, né, de falar da saúde da mulher, mas eu acho que isso fala também do ambiente de saúde, né? Consequentemente, de como isso também acaba tendo esse atravessamento e como isso pode estar impactando. E daí eu pergunto para vocês, né? Quais são pontos de atenção que profissionais de saúde devem ter são esses pontos de atenção, assim, que a gente precisa ter quando está trabalhando com mulheres, que a gente às vezes não tem na formação, como a gente estava falando, mas que a gente precisaria estar atento. Além desse que a gente falou, tem uma outra parte que eu acho interessante a gente até começar falando, que é a respeito ali dos períodos mais críticos, assim, do ponto de vista de saúde mental da mulher. Primeiro, em relação à gestação e puerpério, né? Porque a gente vê que é muito comum que haja uma glamorização ali do período gestacional e do puerpério. No fim, quando acontece as coisas, vê que é bem diferente do que se imaginava. E as próprias pacientes não têm dimensão talvez do que está acontecendo. E esse é um período, eu acho importante, de se rastrear ativamente, por exemplo, sintomas depressivos, ansiosos, né? 40% das mulheres vão ter o primeiro episódio depressivo durante o puerpério. Esse dado é absurdo, assim, né? É um período que é muito importante da gente fazer esse rastreio, né? 1/3 delas vão ter durante a gestação esse primeiro episódio depressivo, então é muito grande, assim, esse número. É um dado gigantesco. Sim, e até olhando do ponto de vista psiquiátrico, eu lembro que eu fui numa palestra maravilhosa que o título da palestra era que o estigma atravessa a barreira placentária. Isso me chamou muita atenção, porque realmente o estigma atravessa a barreira placentária a partir do momento que, se há muita dúvida de como tratar isso, né, dentro da formação da maioria dos psiquiatras no Brasil, pelo que eu converso com vários colegas, não se sabe o que se dá, o que se pode tratar, o que não pode. Muitas das vezes essa mulher não tem acesso ao sistema de saúde através de um psiquiatra no período em que é mais difícil para ela passar, né? Então vejo esse período em específico de um ponto de vista mais clínico, um período que é muito importante a gente ter essa visão, né? Por esse aumento de risco, pela dificuldade que é do tratamento, o quanto que a gente às vezes precisa fomentar o tratamento durante aquele período para que não haja consequência não só para a mulher, mas também para o filho, né? A gente sabe que não tratar um episódio depressivo durante a gravidez aumenta substancialmente risco de parto prematuro, aumenta o risco desse neném ter um transtorno mental no futuro, aumenta o risco dessa mulher desenvolver um episódio depressivo durante o puerpério. Então, assim, enxergar que o período de gestação e puerpério é um período de vulnerabilidade na vida da mulher, eu acho mega importante, assim. Eu acho que eu englobaria junto, pegando esse gancho do parto, do puerpério, que eu concordo com o Rafa, é uma fase de muita vulnerabilidade das mulheres, né? Elas não têm noção, antes de engravidar pela primeira vez, o quanto elas se transformam física e psiquicamente, né? A parte de planejamento familiar, num contexto geral, é uma coisa muito deficitária ainda no Brasil. Então, se a gente for olhar o que o Rafa estava falando sobre
mães doentes, né? Mães com adoecimento mental têm mais riscos de ter parto Doenças prematuro, obstétricas, enfim, Esses né? desfechos Intercorrências, negativos. exato. E a gente sabe que mães doentes geram bebês com riscos cognitivos no futuro, Sim. né? sim, Isso é. já é comprovado. Então, hoje a gente vai olhar, falando em números, mais de 55% das gestações no Brasil são não planejadas. E uma gestação não planejada tem a tendência de tornar uma mãe mais doente mentalmente falando, né? Essa chance aumenta muito, que já é arriscado, esse risco existe, se torna maior numa gestação não planejada. Então, quando a gente vê esse número, é um índice muito grande ainda, as pacientes não têm acesso, não se fala sobre isso, é um ponto que se deixa passar, principalmente lá na atenção primária, posto de saúde, enfim. E aí a gente entra nesse gancho de elas já entram numa gestação não planejada, elas passam por todo esse processo de mudança, cai um bebê no colo delas e vem toda essa assim, de maneira brusca, essa oscilação hormonal que o porpério traz, né? Então, elas são pacientes de muito mais risco. Então, eu englobaria junto essa parte de planejamento familiar, assim, que é pouco abordada. Eu acho que também entra nessa linha de demanda mais atenção, eu acho, mas também é junto um preconceito, assim, que muitos médicos e pessoas da área da saúde ainda têm, que nem o Rafa puxou ali antes, a questão da medicação, né? 60% das depressões pós-parto, elas, na verdade, são depressões não diagnosticadas durante a Previamente. gestação ou que interromperam o tratamento medicamentoso durante o período gestacional, né? Então, eu nem vou entrar no mérito da gravidade de uma depressão que pode acontecer, de uma depressão pós-parto, psicose puerperal, enfim, mas é uma coisa básica que às vezes a mulher já estava em tratamento, estava estável, e aí, por ela, por crenças dela, ou familiares, ou cobranças de amigos, enfim, vizinhos que opinam, e aí ainda pegam, às vezes, um profissional que não tem tanta experiência nessa fase da vida da mulher, e achando que tá fazendo um bem, enfim, acaba piorando o prognóstico, né, Isso. daquela paciente, assim. E aí isso vai pra criança, como a Lu falou. Não, e esse é um estigma que tá enraizado, assim, né? O tratamento medicamentoso já é um problema grande em questão de estigma. Agora, o tratamento medicamentoso psiquiátrico durante Na a gestação, isso é, assim, é um problema de estigma do saúde estigma do pública. estigma. E A é gente- um problema gigante de saúde pública, porque às vezes a gente tem hoje estudos que mostram que na maioria das vezes vale a pena o tratamento, né? A gente tem medicações que são seguras, a gente tem medicações que melhoram o desfecho da mulher, que melhoram o desfecho do neném, que diminuem vários riscos, né? Só que ainda o estigma envolvendo o tratamento durante a gestação é muito grande, né? Então acho que estar aqui hoje também é uma maneira de se divulgar isso, né? Não é simplesmente a mulher engravidou, tira os remédios dela, ou não vai no psiquiatra que não adianta que não vai ter medicação. Fora né? crenças e mitos de, por exemplo, uma mulher com transtorno afetivo bipolar não pode ter Não filhos pode porque engravidar. pode, Pois é. vai ter que parar com toda a medicação. Exatamente, exatamente. Isso é infelizmente algo que a gente vê muito, né? As pessoas repetindo e, enfim, é muito, muito importante, eu acho. E é óbvio que tem levantar um isso. olhar especializado. Sim. E eu acho que essa é uma das coisas que às vezes a gente esquece quando a gente tá falando de prática baseada em evidências, é que assim, isso não diminui o contato afetivo que a gente tem com esse paciente. Então a gente vai estar olhando para essa paciente, vai ter esse cuidado para poder realmente trazer esse melhor cuidado para ela. Com certeza. E eu acho que é muito função do profissional de saúde que tá ali com ela, assim, também tranquilizar um pouco, né? É claro que a gente tá ali para passar evidência científica, para falar dos riscos, dos custos, dos benefícios daquela medicação, mas assim, eu tenho casos de mulheres puérperas que chegaram para mim deprimidas, ansiosas, enfim, e que estavam numa angústia, ai, porque a pediatra, porque não sei o quê, e a outra psiquiatra, e aí bota mais dúvidas e pontos de interrogação do que ajuda, no fim das contas, né? Então, claro que eu esclareço, eu tento falar dos riscos, a gente não tem, né, estudos tão maravilhosos assim em relação à medicação na gestação, mas dentro do que a gente tem, eu acho que dependendo do contexto, assim, a gente precisa dar um apoio real, assim, de tranquilizar, vamos junto, né, se acontecer alguma coisa a gente vai estar aqui, a gente vai ver, vai trocar, vai fazer alguma outra coisa e encarar junto, assim, né, vestir a camisa, assim. E é tão legal te escutar falando isso, Bárbara, porque eu acho que assim, e eu tenho certeza que os três concordam com isso, que assim, quando a gente tá com uma paciente, a gente tá com a paciente. É. Então assim, é tipo,
tamo junto, sabe? Tipo, Mas eu uma acho que isso tem uma falha muito grande nossa, falando como obstetra, assim, de não abordar isso em consulta, de não questionar a paciente como a parte psicológica tá, de como ela tá lidando com tudo aquilo. A gente foca muito na parte física, biológica, das transformações do corpo, do desenvolvimento do bebê, e esquece muito dessa parte. E se a gente for olhar, hoje no Brasil, a grande maioria das mulheres não consegue chegar a um atendimento psiquiátrico especializado para. Então, existe uma falha nossa como obstetras, né? E acho que do profissional de saúde no geral, a gente sempre fala, parece que os profissionais de saúde no geral têm medo de gestante, né? A mulher engravidou, vira um bicho de 7 cabeças, ninguém sabe mais tratar, ninguém sabe como medicar, suspende as medicações e elas chegam, assim, muito mal, até conseguirem chegar, né, num psiquiatra. E o que seria assim? Óbvio, agora eu vou ir pro mundo perfeito dos moranguinhos e marshmallows aqui. Mas no mundo perfeito, assim, qual seria a equipe multidisciplinar para uma mulher que tá grávida? Qual seria a equipe perfeita? Perfeito? Perfeita, assim, acho ó. que- Acho que... Assim, ó, tem todos os meios possíveis e Não imagináveis. tem uma resposta certa, vai depender do caso dela. Mas em Mas geral, eu acho que, assim, falando basicamente, o obstetra, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, algum profissional da área de... Talvez Educador físico. Educador físico, enfim. E agora, até que eu acho que tem que ser divulgado isso, que as pessoas falam um pouco, mas atualmente eu tô fazendo meu mestrado lá fazendo a pesquisa lá no Hospital, no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, né? Foi onde nós 3 fizemos a residência. E lá tem um ambulatório que, assim, eu acho que é fenomenal o que acontece lá. Eu não sei como as pessoas não sabem disso, mas a gente tem um ambulatório, eu sou apaixonado, que é um pré-natal de alto risco psiquiátrico. Né? Um pré-natal que é multidisciplinar. Um pré-natal que tem psiquiatra, tem obstetra, tem psicólogo, temos nutricionista, tem endocrinologista, Terapeuta tem ocupacional. terapeuta ocupacional, assistente social, enfim. Essa equipe toda. perfeita que tu falou, eu acho que tá mais ou menos por ali. Sabe? Obviamente Exato. que a gente tem os nossos problemas, né? Mas é um ambiente que poucos lugares no Brasil têm. Tá aqui dentro de Porto Alegre, muitas pessoas não sabem que existem. A gente até tá agora com um grupo de pesquisa dentro do hospital, que eu e a Bárbara a gente faz parte, justamente estudando um pouco mais essa correlação entre a gestação e os transtornos mentais, mas indo muito de encontro à multidisciplinaridade. Assim, eu acho que é impossível a gente falar de um cuidado da mulher sem falar de um cuidado multidisciplinar. Né? Um cuidado multidisciplinar que vai envolver todos os profissionais possíveis de acordo com aquela paciente de uma maneira personalizada. Sim. Também. Né? Eu acho importante isso. E eu gosto quando vocês colocam isso, né, da questão do personalizado e do design para cada paciente, porque de fato, né, cada paciente vai demandar diferente. Um tratamento diferente. Mas pensando assim, daí expandindo e até saindo um pouco da questão da gravidez, mas voltando por um todo, né? Quais são alguns preconceitos que vocês percebem por profissionais de saúde? Daí eu tô colocando também na nossa responsabilidade no tratamento com mulheres. E como que a gente poderia trabalhar essas questões? Eu acho que é muito do que o Rafa já falou, que existe uma estigmatização geral, assim, sobre a saúde mental, a psiquiatria. Isso vem, às vezes, dos próprios pacientes, né? Não só dentro dos profissionais de saúde, mas essa visão de, meu Deus, eu preciso ir num psiquiatra, eu tô doente, eu não quero, a minha família é contra. Acho que as coisas já mudaram muito depois da pandemia, mas existe isso, assim, e existe isso muito dentro da área da saúde, né? Então, eu acho que existe uma subestimação, assim, do sintoma da mulher. Acho que existe uma cultura de que a gente tolera mais dor, de que a gente tolera mais, aguenta mais, a mulher aguenta a dor do parto, aguenta Nasceu tudo. pra parir, exatamente. Foi feita pra isso. Então, se tornou uma coisa muito... Faz parte dessa fase. A mulher que tá na menopausa precisa passar por aquilo, a mulher que tá gestando precisa passar por aquele momento. E isso vai se deixando, assim. Então, eu acho que existe uma falha muito grande da equipe, geral de saúde nisso. Por essa estigmatização de saúde mental não é tão importante e a mulher foi feita pra aguentar tudo. Me veio uma coisa à cabeça agora. O quanto que talvez isso já é uma coisa... há muito tempo eu fiquei pensando no conceito de histeria, né? De histérico, que justamente já é uma coisa que lá de trás veio da ideia de que tinha algo a ver
a ver com o útero, assim, né? Então já é uma coisa enraizada Sim, há muito antigamente. tempo, né? Enfim, só o quanto que talvez essas coisas estejam enraizadas e a gente nem se dá conta, né? Pensando em preconceitos de quem atende, a gente sabe que existe preconceito de, às vezes, a pessoa falar que aquela pessoa tá atuando, mulher atua mesmo, mulher histérica por natureza, né? Quantas vezes a gente já ouviu algo parecido, assim? Então, acho que essas coisas estão aí há muito tempo, né? Eu acho que, às vezes, a gente acaba aumentando, levando isso mais pra frente, assim. Até porque quando tu falou dessa questão de que aguenta mais dor, a gente também tem alguns relatos, e não me lembro qual o programa que eu tava vendo, que tava mostrando de relatos e de casos onde mulheres estavam com problemas médicos sérios e relatando dores extremas e profissionais de saúde minimizando isso. Isso acontece muito. Eu acho que uma coisa que estava na mídia há um pouquíssimo tempo atrás, que se a gente for pensar em dores crônicas, né, de mulheres, existem estudos mostrando que muitas mulheres chegam em consulta relatando queixa de dor pélvica, passam por, às vezes, mais de 6 profissionais até chegar em alguém que faça um diagnóstico, agora falando muito, assim, de endometriose, que foi uma coisa muito falada na mídia por mulheres famosas, né? Que abordaram isso de passar em vários médicos, em vários especialistas e ninguém abordar, ninguém valorizar a queixa, né? Então, isso acontece muito. Eu acho que o que eu mais escuto, tanto em dor pélvica e acho que o climatério e menopausa é uma fase que me chama muita atenção, porque a gente recebe as pacientes no consultório e acho que o Rafa deve perceber isso também. A frase que eu mais escuto delas é: mas me falaram que eu precisava aguentar. Me falaram que é assim. E elas sofrem absurdamente com os sintomas por anos. Elas perdem o tempo de tratamento que a gente precisa, né, para se iniciar um tratamento dessa fase, porque o profissional fala para ela: faz parte. Tu vai ter que sofrer e aguentar e vai passar. Então, eu acho que é uma das fases que elas mais sofrem, falando da parte psicológica, assim, porque se tem um estigma de que aquilo ali é assim, né? As nossas mães e avós viveram essa fase de uma maneira muito ruim, assim, de climatério e menopausa. E fazendo um link, assim, com essa coisa de dor física, dor emocional, enfim, eu sou muito... tento, pelo menos, passar para as minhas pacientes, assim, que... Às vezes a gente fica triste, a gente tem que tolerar a tristeza, a gente tem que tolerar a ansiedade, né? Não é qualquer coisinha que a gente vai lá e toma um clonazepam, mas... são sentimentos temporários, assim, né? Mas, assim, isso é diferente de uma dor física, né? Uma dor, enfim, com todos os mecanismos de dores que a gente sabe que tem no corpo e que, sabidamente, se tem que tratar aquela dor, né? Quanto mais tempo tu deixa uma dor perpetuando ali, mexe todo o sistema ali de dor da pessoa e isso vai piorar depois, né? Não é indicado manter a pessoa com dor, né? E não é trazer alguém ao mundo, não necessariamente significa ter dor, né? Eu imagino, creio eu. Não tive essa experiência ainda, mas, assim, às vezes eu fico com a sensação... olhando algumas redes sociais, assim, agora já não vi tanta coisa, mas também parei um pouco de olhar. Parece que virou uma competição, assim, de relato de parto mais sofrido e extenuante, assim, né? Tipo, se tu não sofreu tantas horas, tu é uma mãe... Não, mais ou menos, ou tu não tá pronta pra ser mãe, ou se tu não conseguiu o parto normal, e aí uma ansiedade, assim, talvez das mulheres de quererem mostrar ali a dor que passaram, que sentiram, e eu nem vou entrar daí a Lu, se quiser comentar mais dessas questões de anestesia, né, intraparto ali, enfim, tem muito... Estigmas. Elas se frustram muito, muito pela rede social, assim, elas chegam, as pacientes, né, querem muito tentar um parto normal e aí elas vêm com a cabeça muito fechada e no momento que tu precisa, por alguma razão obstétrica, né, seja materno ou fetal, indicar uma cesárea para aquela paciente que queria muito viver aquele momento, elas se frustram como mãe, como mulher, elas acham que elas são menos capazes do que outras. Isso afeta na amamentação, afeta em todo esse processo de puerpério que elas já têm, né, uma chance maior de desenvolver transtornos. Então, realmente, assim, a coisa da rede social bagunça demais essa parte. E quando eu fico escutando vocês, a minha cabeça vai para mil lugares, né? Mas eu acho que talvez um lugar que ela caia, como a gente acaba aceitando, né? Quantas crenças a gente vai desenvolvendo. Porque tu falou da questão, as mães, as avós que passaram por isso.
Eu me lembrei na hora do podcast que eu fiz com o Bernardo Matos, onde a gente falou de estresse precoce, e a gente falou, mas eu apanhei quando eu era criança e eu tô aqui. E como que algumas questões elas são passadas transgeracionalmente, de uma maneira... não é porque tu sofreu que a outra pessoa precisa sofrer. E quantas questões em meios de saúde a gente vai vendo que algumas práticas que a gente fazia há 10, 15, 50 anos atrás são completamente novas, diferentes do que a gente faz hoje. E acaba tendo uma perpetuação, tanto de profissionais quanto da mídia e das pessoas como um todo. E eu fico pensando como que isso, de novo, esse papo aqui e outros papos como esse são importantes pra gente, não vou dizer que vai quebrar crenças, mas que ao menos sirva como algum nível de evidência para as pessoas. Talvez a forma que a minha médica, que o meu médico, que a minha psicóloga, o meu psicólogo, fisioterapeuta, o que for, tá me tratando, talvez não tá legal. Não tá levando em conta as minhas demandas, né? Exato. Diminui o que eu tô sentindo. Porque assim, a gente tá falando de dor. E quando tu tava falando, eu pensei na hora. No final das contas, ninguém quer sentir dor. E por que a gente tá normalizando dor? A gente não normalizaria um joelho fora do lugar. Não. Porque eu tirei o joelho do lugar há pouco tempo. Então, assim, brincadeiras à parte, todas essas questões eu acho que elas têm um peso muito grande. A gente tá aqui tentando trazer de uma maneira mais leve, no sentido de maior facilidade de compreensão, mas tudo isso fala de muitos níveis estruturais que acabam atrapalhando esse processo, né? Então, de novo, agradeço, eu acho muito legal isso que a gente tá falando. E agora me veio uma coisa também de dor, assim, porque eu nunca engravidei, não tive a experiência do parto ainda, mas eu lembro da adolescência, assim, o quanto eu sofria com a questão da depilação. Gente, tipo, né, teoricamente, na minha época, enfim, no meu contexto, era algo obrigatório, né? Enfim, eu tinha que me depilar. E eu achava um saco. Dói. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas dói. Não queiram. Com cera, entendeu? E, tipo, eu me botava naquela situação. Claro, uma opção minha, um desejo meu, né? Enfim, mas com dor, tolerando a dor, né? Já desde a adolescência. Assim. A gente aprende a tolerar os processos de dor, né? Acho que a pressão externa, de maneira geral, né? Eu acho que a gente já pode até entrar nesse ponto. A gente pula um, depois a gente volta pro outro, que a gente tinha pensado, né? Mas, assim, como que aspectos sociais, assim, como, principalmente quando a gente fala de redes sociais, como tá falando, se ficar longe delas, tem algumas evidências que mostram que não é tão ruim, tá? Como padrões de beleza, como expectativas sociais colocadas na mulher como mulher tem que engravidar. Como que todos esses padrões e aspectos sociais que são colocados em cima das mulheres impactam nelas, tanto na alimentação, no uso de medicação, na pressão por ter filhos? Como que isso aparece também no consultório de vocês? Eu acho que a rede social é o que mais prejudica realmente, assim, isso. E a gente vê a comparação, né, de uma maneira muito grande. Eles devem até perceber isso mais, porque abordam mais isso com os pacientes. Mas eu acho que virou uma busca inatingível pela perfeição. A mulher é colocada numa posição de ser multitarefas, de ter o corpo perfeito, aquela juventude eterna. Então a gente busca todos os procedimentos, todas as medicações possíveis, se expõe ao risco, né? Isso traz muito impacto social, assim, tanto físico quanto psicológico. E eu acho que o ponto mais, assim, que eu acho importante de falar é essa coisa da maternidade. Porque vira um peso gigantesco na vida da mulher ter que decidir se ela quer ser mãe ou não, né? E a sociedade impõe isso. Se ela vai ter ou não, com que idade é o ideal, tu é muito nova, tu é muito velha. Então isso se torna um peso gigantesco na nossa vida, né? No geral. Acho que a maioria das mulheres que não quer ser mãe tem medo de falar sobre isso. Elas não conseguem abordar isso de dizer eu não quero. Porque a sociedade nos coloca numa posição de eu sou menos mulher
por eu não querer ser mãe, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso, assim, de... eu só vou atingir um patamar como mulher se eu for mãe. Na verdade, não tem relação nenhuma, né? Acho que isso é uma coisa super importante, assim, de se falar. Porque a gente tá vendo cada vez mais a nossa geração... É uma geração de mulheres que falam um pouco mais sobre isso, né? De não querer entre a gente, mas não se abre o debate. E antes eu falei de planejamento familiar, isso inclui o não gestar, né? Porque a gente fala muito, quando a mulher vai engravidar, a idade perfeita, não vamos deixar para muito tarde, a gente se forma muito tarde hoje em dia, a idade vai passando, mas a gente não fala sobre a mulher que não quer engravidar. É aquela tia, assim, né, no Natal. E aí, quando é que vai casar? Ou se tu não é casada, não namora, quando é que vai ter um namorado? Quando é que vai vir um neto? Porque eu tô ficando velha, eu quero ser vó, né? Ninguém pergunta pra mulher, tu quer? Mas pergunta é muito raro. Esse é um impacto importante. Outro impacto também é quando a gente fala em relação ao corpo, né? Em relação a questões de corpo e alimentar de maneira geral, né? A gente vem de acontecimento midiático aí que aconteceu num programa de TV, mas que a gente vê acontecendo a todo momento, das pessoas criticando o corpo da outra pessoa, principalmente o que tu mesmo disse, né? Parece que a mulher ela precisa ser jovem a vida inteira para não receber críticas, e ainda ela sendo jovem vai receber crítica do mesmo jeito. Exatamente. Né? E o quanto que isso muda o comportamento. Tem poucas constantes que a gente vê no universo, né? Tipo a velocidade da luz e críticas, aparentemente. Porque assim, né? Não, mas porque é verdade, né? É verdade. E se entrar na rede social pra ver comentário, então se abracem. E é uma coisa muito velada às vezes também, né? Às vezes pra nós mesmo é difícil de perceber em algumas situações muito delicadas, assim. Eu mesma já ouvi de uma pessoa que supostamente gostava de mim, né? Que eu comia muito pra uma mulher. Que eu comia tanto quanto um homem. Tipo... Mas onde é que tá escrito qual é a quantidade que o homem tem que comer e a mulher tem que comer? E, enfim, a gente sempre tá no degrau abaixo, né? Por que eu tenho que deixar de comer e por que ele não pode comer menos ou comer mais, ou sei lá. E isso, assim, acontece com a gente, não é só com os pacientes, né? Não é só com as pessoas lá longe. Isso tá na nossa família. Se tu sentar na tua roda de amigas e começar a puxar um assunto, vai vir. Pressão social sobre o corpo, então, acho que é uma coisa... que influencia muito o aparecimento desse adoecimento de maneira geral, né? Se a gente for olhar o que mais impacta, e eu acho que o Léo pode falar bastante sobre isso, mas o tamanho do impacto disso dentro dos transtornos alimentares é uma coisa gigantesca, né? A gente sabe que comparação social é um processo que todo mundo faz e é inerente. Nós fazemos, a gente precisa comparar para viver. Mas a gente não estava preparado para se comparar com 2, 3, 4 mil, 5 mil pessoas todos os dias, que é o que a gente pode. Com Photoshop, com questões... De novo, eu sempre gosto de dizer, né? Sempre tem aquela foto daquele cara no espelho com a luz, com o abdômen trincado e a legenda. Qual é a sua desculpa de hoje? E daí vale a gente se perguntar assim... Que corpo, com que possível substância, o que está acontecendo ali, por que isso é tão importante. E daí, de novo, não é uma questão de julgamento sobre isso, mas é como isso vira o normal e tudo que está aquém disso, a mais ou a menos, vira o errado. E daí a gente fala, tem muito um movimento de positividade corporal. Mas o que a gente tem visto também na literatura é que, na verdade, a neutralidade corporal ela tá mais relacionada a melhores desfechos, né, de saúde. E a gente sabe, assim, de novo, por que a gente tem maiores índices de transtornos alimentares em mulheres do que em homens? Homens são subdiagnosticados em questões de transtornos alimentares? São, mas a gente falar isso é negar um atravessamento sócio-histórico e cultural de como as mulheres deveriam ser esse objeto sexualizado e todas essas questões que precisam entrar em cena. E eu tenho certeza, eu imagino que possivelmente alguém está escutando esse podcast, está nos ouvindo e pensando, mas e os homens? Também sofrem por meio desse patriarcado que organiza toda essa questão. Só que a gente precisa cuidar de quem sofre mais no primeiro momento para poder cuidar de todo mundo. Essa é a lógica que a gente também precisa pensar. E enxergar o quanto que não é comparação. Exato. Uma coisa não exclui a outra.
por que que a gente tá brigando por quem sofre mais? Exatamente. Tipo, não é essa a briga. A questão é, vamos cuidar de todo mundo. Dá pra cuidar de todo mundo. Então, assim, mas a gente precisa de olhares especializados, entendendo as diferenças, entendendo esses atravessamentos. E quando eu penso nisso, né, nessas questões de... como a gente estava falando desses atravessamentos, desses padrões, tu falou da questão do reality show. Não sei vocês, mas quando a gente vê um reality show hoje em dia que pessoas têm corpos normais, não parece estranho? É. Por que pareceria estranho, né? É. Então, são várias questões. Aquele exercício que o Bolívar fala, né? O Bolívar, vocês não vieram aqui antes, mas ele veio aqui no podcast algumas vezes. Ele trabalha muito com transtornos alimentares também. Ele fala assim: quando foi a última vez que tu pensou algo negativo do teu corpo? Se a gente for fazer o exercício real, hoje, a 1 hora, não passa de uma semana, provavelmente. E eu acho que esse assunto também é outro, que assim como a violência, se tu não perguntar ativamente, é difícil, assim, tu não pode, ao meu ver, esperar que uma pessoa chegue no teu consultório com aparente MC abaixo do normal pra daí tu perguntar ou tu pensar nisso, né? Também da minha prática tive, assim, a experiência de que pessoas que provavelmente não pensaria nisso me responderam que sim, que tem questões de vômitos autoinduzidos e questões com o corpo, enfim. Porque aí vem a questão, né? Não é... Claro que nós somos pessoas quando a gente tá atendendo ali, né? Então a gente tem impressões, suposições, enfim. Mas às vezes as nossas impressões são completamente diferentes daquela pessoa, né? Perfeito. Então, pra mim, talvez ela não tem porquê se ter qualquer queixa do corpo dela, né? Então, mas pra ela, talvez ela tenha 1000 queixas do corpo dela. Então, se a gente não perguntar diretamente, né? Alguma vez já aconteceu de tu vomitar ou de como é que tu lida com isso? Transtorno alimentar, a prática mostra que ele não vem de... Geralmente ele não aparece por livre e espontânea vontade em nenhum consultório. Tirando a anorexia, que é algo que, em geral, vem mais com a indicação já. Tirando a anorexia, TCA, que é transtorno de compulsão alimentar, e bulimia nervosa, nossa, gente, quantidade de pacientes que tem um corpo eutrófico, assim, e que a gente vê, assim, o IMC legal. Tu nem imagina. Tu não vai imaginar, mas é aquela questão. A gente sabe que psicólogos, em geral, tem alguns estudos que mostram que avaliam mal risco de suicídio, que avaliam mal questão financeira, sexual, de alimentação e de sono. Se eu não durmo bem, quantos fatores vão atrapalhar? Se eu não estou me alimentando bem, quantos outros fatores? Risco de suicídio eu não preciso nem entrar aqui. Mas não isso vai para vários né? profissionais de saúde também, né? Com certeza, com certeza. Falando de corpo, assim, né? Do estigma do corpo, se a gente for analisar, é um dos principais motivos de sofrimento de algumas fases da vida da mulher, né? Exato. Quando a gente engravida, o corpo muda drasticamente, né? A gente não se reconhece mais. No puerpério, as coisas ainda estão muito diferentes. A gente passa por todo um processo ainda de mudanças. Aquela mulher quer voltar para aquele corpo de antes, porque a fulana lá no Instagram, em uma semana pós-parto, tava bem, né? Maravilhosamente bem. E aí, a mulher que entra no climatério e na menopausa também é uma mulher que se olha no espelho e não se reconhece mais. Então, tudo tá muito interligado a essa preocupação que a gente tem com o nosso corpo, E não né? só isso, né? Tem alterações no corpo durante o próprio mês. Né? Durante o próprio mês, o quanto que talvez o período pré-menstrual já traz algumas alterações no corpo, né? Questões de inchaço, sensações diferentes no próprio corpo, estranhas, e que todo mês aquilo ali causa algum tipo de sofrimento, né? Então, tem todos esses períodos e ainda existe o período mensal. E é uma coisa que a gente não aborda, né? Porque virou natural. A mulher menstrua, ela vai ter cólica, ela vai ter TPM, ela vai ter os sintomas e aquilo ali vai viver assim. Tem as adolescentes, né, também, que são muito mais altas do que os meninos. E aí a minha irmã, por acaso, é uma menina muito alta, assim, e também teve essas dificuldades, assim, porque tá sempre insatisfeito, né? Os baixos estão muito baixos, os altos estão muito altos. Mas eu acho que é isso, assim, não escapa, né? Não, de criança até idosa, a gente tem alguma questão, assim. E no final das contas, a gente não deveria falar do corpo dos outros, né? Talvez é uma mensagem que pode ficar aqui também para nós, né? Porque isso, em geral, traz resultados e desfechos mais negativos do que positivos. Exato. Então são alguns pontos pra gente pensar, né? E até num
em contextos onde há aquela coisa de fake net e tudo mais, até mesmo para as pessoas que fazem, sabe, são realmente o bodybuilders e tudo mais, a pressão que também tem com tudo isso. Então, a gente poder pensar sobre tudo isso é bem importante. E daí, pessoal, indo para um outro ponto, assim, que eu acho que não é tão diferente do que a gente está falando aqui, né, mas como que determinantes sociais, assim, como etnia, classe socioeconômica, influenciam o acesso e a qualidade do atendimento para a saúde, tanto clínica e mental, de mulheres. Eu acho que a mortalidade materna já é um dado que mostra muito isso, assim, né? Porque as mulheres que mais morrem, a princípio, são as pardas, negras e de nível social financeiro mais baixo, né? Em relação à violência, que é a área que eu tenho um pouco mais de conhecimento, assim, já se foi muito fortemente associado à violência durante a gestação, não só com falta de planejamento, né, da gestação, mas também com baixa renda e questões mais de vulnerabilidade social. Então, acho que tem muitas ligações, assim. Isso é uma das coisas que a gente tem estudado lá no nosso grupo de pesquisa, é sobre a questão da barreira de acesso, né, e o quanto que a gente precisa fazer movimentos dentro da saúde pública para facilitar essa barreira de acesso. Lá no próprio Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, é um hospital que ele tem de pronto atendimento situações de recepção de mulheres vítimas de violência, né? Mas quando a gente fala sobre essas questões de violência, quão difícil é essa mulher ter acesso a proteção que ela deveria ter instantaneamente e o quão que ela deveria receber instantaneamente de cuidados de saúde. O quão difícil isso é, e quanto menor a renda, quanto maior a vulnerabilidade social, mais difícil a gente vê que é essa barreira de acesso, né? Maior é essa barreira de acesso à saúde. Eu acho que não só a saúde, acho que se a gente for olhar para uma parte mais também criminal, né, de defesa, isso também deve acontecer de uma maneira bem importante. Por isso também que a gente chama a gestação como uma janela de oportunidade, assim, muito boa e essencial para a gente abordar essas questões, né? E aí vem aquele estigma e aquela idealização da gestação de novo, assim, né? Ai, mas ela tá gestante. Ai, mas é um momento tão lindo e não sei o quê. Ela não como deve é que eu vou sofrer falar violência sobre durante a gestação. como é que eu vou falar sobre violência ou coisas ruins com ela? E esse é o momento de falar, infelizmente, ou enfim, é o momento porque é o momento que muitas das mulheres acessam a rede de saúde, assim, né? Tem mulheres que só acessam nessa fase, porque são praticamente obrigadas, né? E ainda já vi casos de mulheres que nem aí chegaram, né? Chegam parindo lá e não fizeram nenhum acesso ao serviço de saúde. Então, eu acho que isso, assim, tem que ser ressaltado de usar esse momento, né? Dessa oportunidade para falar sobre algumas coisas importantes, não só violência, mas outras também. E outra coisa que me vem é a questão de oportunidade também, não só de falar, abordar coisas, mas de usar aquele momento a teu favor, não a teu, né, claro, mas a paciente, como um potencial motivador para mudanças inimagináveis até então, assim, né? Eu, de novo, tenho prática de pacientes usuários de substâncias graves, né? Enfim, de anos, que engravidaram, e a gente sabe que não é uma coisa tão simples, que tem chance de recaída e tudo mais, e etc. É o próprio modelo transtorno de mudança, né? Ele Exato. Já sabe e espera, né? E eu até particularmente tomo culpa de, tipo, eu puxava ela mais pra realidade, assim, né? Olha, mas não é assim tão simples. E ela me provou por 2 mais 3 mais 5 que aquele foi o momento dela, entende? E ela pegou com todas as forças, assim. Ela falou, não, doutora, agora é por essa criança. Eu não vou mais usar. E assim, não acontecem com todas, né? Mas assim, acho que tem que estimular e dar essa chance, assim, não só pra criança, mas pra essa mulher. Janela de oportunidade, Exato. acho que é exatamente o que tu falou. Parar de usar substância é uma coisa que eu vi na minha vida prática, mas também de sair de ciclo de violência, assim, né? Tu tem ali mais ou menos uns 9, 10 meses pra abordar com tranquilidade o assunto, né? Falar, orientar. E aí eu acho que vem também uma coisa importante que é, assim, a pequena sensibilidade de, às vezes, tirar o companheiro da consulta, né? Quando vem, né? Claro.
deixá-la só. Se eu já peguei também homens que não queriam sair da consulta. E, na minha opinião, não existe essa possibilidade, assim, né? Ali dentro, quem vai editar algumas coisas, assim, em prol da mulher, eu acredito que é o médico, assim. Então, eu peço, não, mas eu preciso conversar com ela sozinha. Claro, né, dentro do possível ali, do contexto, se a paciente concorda, se ela tá afim daquele momento disso, mas, assim, eu tento sempre, assim como a gente faz com adolescente, né, tentar um momento sozinha com ela, assim, pra poder abordar coisas que com ele não vai dar. Na verdade, isso é até mais comum do que a gente imagina, assim, pacientes chegarem nos centros obstétricos com queixas de dor, elas procuram atendimento com a queixa de dor e, na verdade, elas querem aquele momento para estar com o médico, com o especialista, porque a atenção primária, muitas vezes, elas passam o pré-natal inteiro fazendo com equipe de enfermagem, ou médico da família, não diretamente o obstetra, que sabe lidar um pouquinho melhor, querendo ou não, a gente tem mais experiência, né? Então, já vi muitas pacientes chegando e pedindo, me ajuda, eu não quero voltar para casa, de a gente ter que internar a paciente em centro obstétrico, porque a gente não tem como liberar ela, pelas coisas que elas nos relatam ali dentro. Então, realmente, é um momento em que a gente consegue, mas mesmo assim a gente ainda falha muito, porque a psiquiatria não é de fácil acesso, principalmente dentro dos hospitais, num geral, assim, pedir avaliação, acompanhamento psiquiátrico não é fácil. Só a gente vê a quantidade de internações Internações. psiquiátricas que a gente Exato. tem numa cidade de quase... Cidade... Minha Uma cidade grande na grande Porto Alegre né? de 2 milhões de pessoas, que a gente tem pouquíssimas. E ainda mais falando em gestante, né? A Não, gente isso. tem pouquíssimo. E se for expandir isso a nível Brasil, Porto Alegre ainda tem muito leito parecido, se a verdade. gente for comparar com o restante do Brasil. E para gestante, então, a gente não acha leito psiquiátrico em lugar nenhum, assim, a barreira de acesso é muito complicada. Acaba que a gente literalmente tem que largar aquela mulher e dizer, procure atendimento em tal local e tal local, para que tu consiga ser encaminhada para cair num serviço especializado. Porque às vezes a gente mantém a paciente dentro do centro obstétrico onde ela foi atendida e a gente não tem muito o que fazer por ela ali naquele momento, além de acolher, de entender aquilo que está acontecendo, mas em termos de tratamento ainda é muito difícil esse acesso com a psiquiatria. E aí eu acho que vem de novo a questão de antes, né, de vestir a camisa, assim. Eu sou da opinião que se a mulher tá ali precisando de ajuda, querendo ajuda, disponível pra isso, tu tem que vestir junto, tu tem que pegar junto, assim, né? Tu não precisa, às vezes, dar algumas explicações pra familiares ou pro marido, ou enfim, pro companheiro. Tu simplesmente vai bancar aquilo junto com ela e não necessariamente criar um conflito ou uma briga, ou explicar, né? Ou fazer ela se expor numa situação que, enfim, que não precisa. Então, eu acho que eu sempre, às vezes, dependendo da situação, né? Se eu acho válido e terapêutico, assim, eu boto a culpa em mim, assim, né? Tipo, não, eu preciso que ela fique internada nesse momento. Ela não precisa se justificar nada, assim, né? Eu acho que tem que ter alguém ali que chame a coisa, assim. E eu achei muito interessante uma coisa que tu falou, Bárbara, da questão nesse momento que é tão bonito, da gravidez, dessa vulnerabilidade. Ok, pode ter até mais vulnerabilidade, mas isso não tira a pessoa de poder ter todas essas questões e a gente coloca a pessoa num lugar de uma fragilidade que talvez não seja dela, quando a gente não pergunta as questões. Por que a gente está deixando de perguntar questões que são tão importantes? A gente também tem que abrir essa possibilidade de responsabilidade de poder ver realmente o que está acontecendo para poder fazer o nosso trabalho, que é primeiro avaliar e daí tratar. Porque daí se tu não pergunta, tu nunca vai trabalhar com isso, né? 70% das gestantes que sofrem violência durante a gestação, elas não sabem, não percebem, não entendem, não reconhecem isso como violência, né? Então, é uma psicoeducação, assim, né? Talvez ela não vá lidar com aquilo ou fazer todas as coisas que tu gostaria que ela fizesse, sair daquele ciclo, denunciar, enfim. E aí vem uma outra coisa que eu até ia deixar pra depois, mas já adiantando, de a gente lidar com a nossa contratransferência, assim, né? De tipo, é difícil, assim, né? Eu passei por algumas já, assim, que eu não acredito que vai continuar nisso, assim. Já tá tudo, ela sabe, ela vê, ela entendeu, ela tem as ferramentas, mas ela, por algum motivo, Freud explica, né? Ela continua ali, assim, e aí frustra, assim, né? Mas mesmo assim a gente tem que manter o apoio de alguma maneira dentro do possível, né? Não dá pra abandonar porque, não quer. Até porque no final das contas a gente, como profissionais de saúde, a gente pode fazer tudo, o nosso melhor.
mas no final das contas também tem a responsabilidade Do paciente. do paciente. E a decisão dela, né? Exato. Se a gente não concorda, É a gente que não concordou. é a gente que não É. concordou, é a vida dela, né? De certa forma. Então, claro que isso depende muito da gravidade dos Existem contextos, contextos diferentes. mas, né, muitos deles a gente não vai dar conta. Exato. E pessoal, daí assim, eu vou ir para um outro tema que eu acho que é mais psiquiátrico, mas eu acho que também deve aparecer bastante para ti na tua prática clínica, que eu acho que demanda que o tratamento a gente pode até ter algumas diretrizes de tratamento, mas que eu acho que o ponto talvez mais importante é a psicoeducação e a avaliação, que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Como trabalhar com esse transtorno e como fazer uma avaliação para a gente não cair numa ideia de estereótipos e de preconceitos que podem estar atravessando essa avaliação. Tu falando sobre isso, tu fez uma pergunta pra gente lá atrás sobre aspectos talvez que durante a nossa formação a gente acaba não estudando, assim. Isso aqui tá tipo 30 Não. minutos numa aula de depressão. É, exatamente. O transtorno disfórico pré-menstrual, acho que talvez seja uma das doenças mais negligenciadas da psiquiatria. Se a gente for pegar uma questão de prevalência, o transtorno bipolar tipo 1, a gente tem 1 a 2% de prevalência. A gente falar de esquizofrenia, a gente tá falando de 1 a 2% de prevalência. Os estudos mostram que o transtorno disfórico pré-menstrual, estudos bem conservadores, assim, tem de 6 a 8% de prevalência. Ou seja, é muito mais prevalente do que TOC, muito mais prevalente do que a esquizofrenia. E quanto tempo da nossa formação a gente dedica a estudar sobre transtorno disfórico Talvez pré-menstrual? 30 minutos numa aula de depressão numa especialização. Exatamente, exatamente. É uma doença que é incapacitante, é uma doença que, até tu perguntou, né, como que a gente faz esse diagnóstico, um diagnóstico clínico, um diagnóstico que ele é feito, inclusive, o diagnóstico do transtorno disfórico pré-menstrual, ele precisa de ser, ao longo do tempo, acompanhado, né? Ele tem que ser prospectivo ou retrospectivo até, de certa forma, mas na maioria das vezes prospectivo. A gente tem que ver pelo menos 2 ciclos menstruais da mulher para ver se realmente é um transtorno disfórico pré-menstrual, que aqueles sintomas têm que trazer de uma maneira significativa prejuízo na vida da mulher, né? E a gente tem tratamento efetivo para ele, né? Eu acho que esse é o principal que a gente pode trazer. O tratamento dele é muito importante. Quando a gente olha os motivos de às vezes não encontrar o tratamento, primeiro, eu acho que é o não diagnóstico, segundo, é a diminuição que as pessoas têm sobre os sintomas, né? Poxa, se a gente for olhar a TPM, a síndrome pré-menstrual, realmente, eu acho que 40, 50, alguns estudos mostram que 60% das mulheres vão ter Alguns sintomas dentro do período pré-menstrual. Mas quando isso é incapacitante, caramba, isso é muito incapacitante. É todo mês daquele jeito, né? Mas é uma semana no mês. Ok, a gente tá falando de 25% do mês, né? Caramba, o quanto que isso é incapacitante, né? Fica uma semana sem trabalhar, tira um quarto do seu salário para ver a diferença que faz, né? Então, acho que essa é uma parte importante de trazer. E eu acho que às vezes, na grande maioria das vezes, as pacientes, elas não têm noção do quanto isso incapacita elas e da gravidade disso, né, no dia a dia, no trabalho, nas relações. Muitas vezes essas queixas são trazidas pelo companheiro, pelo parceiro, pela mãe da adolescente que fala é insuportável, é muito difícil, ela se transforma, atrapalha toda a dinâmica familiar, então às vezes elas não têm noção, porque entra na coisa do estigma, né? Exato. A TPM faz parte desse processo ali dos sintomas, vai passar. E daí fica como a TPM, como se fosse, é uma semana que tá ruim. Todo mundo tem. Só que até essa... E acho que é interessante e importante a gente pontuar, né? O transtorno disfórico pré-menstrual é muito mais do que o que a gente tá falando dessa TPM. Que também, se tá trazendo prejuízo, acho que todos aqui vão concordar. Precisamos avaliar. Isso. Se está trazendo prejuízo, tipo, pausa, vamos ver o que está acontecendo, porque... E é uma gravidade tão grande que aumenta o risco de suicídio até em 8 vezes, né, durante o período pré-menstrual, né? A gente tem uns estudos bem interessantes mostrando isso, que uma parte considerável do suicídio em mulheres ocorre durante a semana que precede a menstruação. Então, é um tipo de
um jeito de se olhar diferente que eu acho que está faltando para a maioria dos clínicos, assim, né? Acho que as pessoas não enxergam transtorno disfórico pré-menstrual. E já que a gente está falando de coisas que as pessoas não perguntam, acho que aí também entra no top 3. A gente tem a dificuldade de perguntar sobre como que é o período pré-menstrual, mesmo dentro de uma avaliação clínica, né? E os diagnósticos diferenciais, né? Quantas vezes eu no consultório já vi alguns pacientes que chegam achando que tem um transtorno bipolar, por exemplo, e na verdade o que a gente vê é um transtorno disfórico pré-menstrual, né? E esse diagnóstico diferencial ele só é feito se você conhece esse diagnóstico, né? Então, o diagnóstico é importante. E daí eu te pergunto, tá, faço esse diagnóstico errado, o que acontece com a medicação? Aí a gente entra num problemão, porque o tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual passa muito por antidepressivo, né? E tem que ser um antidepressivo que age em serotonina. Assim, se a gente for falar de antidepressivos como a bupropiona que não age em serotonina, não vai ter melhora, né? E se a gente fala de usar sertralina, estalopram, fluoxetina, que são medicações que agem em serotonina, a qualidade de vida da mulher pode melhorar muito. Só que se essa mulher recebeu o diagnóstico, por exemplo, de transtorno bipolar, ela não está recebendo possivelmente antidepressivo, então ela não está tendo melhora, né? Então a gente entra às vezes num ciclo de prescrição que não vai resolver a vida do paciente. E obviamente ainda existem as mulheres que têm o transtorno bipolar e que também têm o transtorno disfórico pré-menstrual, né? Que o risco de ter o transtorno disfórico pré-menstrual é maior em mulheres que têm o transtorno bipolar. Então é um emaranhado de situações, de flutuações hormonais e de humor que culminam na piora do quadro da paciente, que acho que cabe a nós fazermos esse tipo de identificação. E tu perguntou, né, Léo, sobre como abordar e como tratar, eu acho que aí entra uma parte muito nossa, como ginecologista, de dividir esse diagnóstico, ou essa dúvida diagnóstica com o psiquiatra, né? Com certeza. Porque na grande maioria das vezes não cabe totalmente a gente todo esse tratamento. Acho que a psicoeducação da paciente entender a gravidade disso, de que ela precisa esse acompanhamento psicológico, psiquiátrico, da gente dividir esse tratamento, né, com os colegas, exatamente para que não aconteça isso, né? Pra gente não sair, eu vou prescrever uma fluoxetina que a paciente vai ficar bem, e daqui a pouco as coisas pioram muito, né? E que é o mais comum da gente também, ver. né? A importância que a gente vê, às vezes, dentro de uma abordagem psicoterápica também, do entendimento dessas flutuações, do monitoramento de emoções, a importância também do papel da psicoterapia dentro do TDPM, do transtorno disfórico pré-menstrual, é muito importante. Assim. Elucidar para a paciente a gravidade do quadro, né? Isso. Para não se tornar só mais uma coisa comum. E eu acho que daí entra numa questão que eu acho que é sempre um tabu. Eu tenho que passar diagnóstico. E daí entra naquela questão, por que a gente não passaria o diagnóstico de uma pessoa que tem um diagnóstico, para ela conhecer, para ela poder entender de fato o que está acontecendo. Tava até falando... Provavelmente ela foi até ti buscando isso, né? Talvez. Eu acho que tem pacientes que às vezes vão buscando diagnósticos. Existem... Na verdade, assim... Pelo menos a maneira como eu enxergo a saúde mental, acho que é importante o paciente reconhecer que alguma das coisas que ele está passando não tem a ver com o que ele é, mas sim o que está acontecendo com ele naquele momento, né? Eu acho que os diagnósticos vêm muito para isso, para elucidar para o paciente que, ok, eu tô entendendo que tu tá pior nessa semana, que tu tá mais irritado, mas isso não tem a ver com a tua índole, né? Isso não tem a ver que tu não gosta do teu marido, do teu caráter. Isso tem a ver que talvez tu tá sofrendo de um transtorno que tem uma base neurobiológica extremamente forte, que a gente vê que existe tratamento, e que a partir do tratamento você vai mudar possivelmente a maneira como você vive a sua vida. E isso tem um nome, né? E eu acho assim, eu não consigo imaginar situações em que dar um diagnóstico tende a ser maléfico se o paciente faz esse questionamento sobre, sabe? Eu acho isso de extrema importância. E entra na questão do processo psicoeducativo, e de novo, existem critérios. Eu tenho uma visão, às vezes, que não é tão romântica sobre psicoterapia. Eu falo, não é romântico. Sim. Mas eu não acho que ciência necessariamente é romântico. Psicoterapia nada mais é do que um jogo matemático de tomadas de decisões clínicas que vão resultar nos melhores desfechos possíveis. Isso não é romântico. Mas é assim, é pensar na maior probabilidade de acerto e na menor probabilidade de erro. Sim. E isso envolve, a gente tem muita evidência falando sobre o papel da psicoeducação.
E a psicoeducação de transtornos é fundamental, porque daí chega a tua paciente e diz, eu sou louca. Não sei, eu sou uma pessoa ruim que explodo em casa uma semana, né? Tipo isso. Eu não queria ter chego aqui no psiquiatra, mas depois de tanto tempo, fui obrigada. A gente fica numa situação meio... Nossa, mas por que é tão horrível, né? Ir num psiquiatra, assim... E daí acho que entra até daí nos atravessamentos que a gente falou, nessas crenças de, por exemplo, a psiquiatra é médico de louco. E daí eu fico imaginando, e já faço até essa pergunta também, já direciono mais pra ti até, Luísa, de como fazer esse trabalho multidisciplinar e quando tu percebe que tem outras questões importantes de tu fazer esse encaminhamento. Porque assim, eu como psicólogo, faço encaminhamento para psiquiatra toda hora, tô bem acostumado, assim. Mas não só para psiquiatra, para endócrino, para ginecologista. É muito comum perguntar se o paciente está trazendo várias questões. Quando foi a última vez que você fez um check-up? 6 anos atrás. Pois é. Então, vamos começar vendo isso. Vamos falar com o teu médico, com a tua médica, pra gente poder ver isso. Mas como é que é, por exemplo, quando tá no teu consultório e tu percebe? Eu acho que tem mais... Algo de errado não está certo. Isso eu acho que vai muito da abordagem que a gente tem, assim. Eu acho que muitas vezes não se aborda tanto em consultório porque a gente não sabe lidar, entra naquele ponto de não saber como falar sobre isso com o paciente. Graças a Deus eu venho de uma formação onde a gente teve muito contato com a psiquiatria, né? Então a gente aprendeu a abordar, a questionar, mas é explicar e literalmente psicoeducar a paciente ali naquele momento, naquela consulta, do tipo... Seus sintomas estão muito exacerbados, a coisa não tá legal em casa. Então, por exemplo, uma paciente que chega com sintomas muito exacerbados de climatério e menopausa, que tá naquela transição, é fazer ela entender que a gente pode tratar ali, a gente vai fazer um tratamento hormonal, mas que muitas vezes a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico vai ser tão fundamental quanto ela ter um sono adequado, uma alimentação balanceada, fazer o tratamento hormonal. Então, é literalmente conversar com a paciente e abrir... Eu uso muito meu exemplo no consultório, eu falo, eu faço terapia toda semana, eu faço consultas psiquiátricas e não tem problema nenhum nisso. Faz parte, né? Todo mundo vai precisar em algum momento, né, de uma atenção maior, mas é olhar essa paciente daquilo que a gente falou no início de uma maneira completa, né? Eu não tô ali para olhar, examinar a mama, examinar a vagina e acabou, né? A paciente, ela vem trazendo milhares de queixas e eu acho que é psicoeducar ali naquele momento, de fazer ela entender que isso não tá legal. Assim, falando um pouco do transtorno disfórico, talvez quem esteja ouvindo a gente não tenha noção, relacionamentos acabam por causa do transtorno disfórico. Demissões acontecem, as pacientes ficam extremamente agressivas, né? Elas incontroláveis, digamos assim, né? Na convivência diária, no trabalho, em casa. Então, é muito grave. Então, acho que é muito olhar ela de uma maneira global, da parte física, sim, mas psíquica também, fazer ela entender que isso é grave, não só do transtorno disfórico, de todas as fases que ela tá passando, e que a gente tem milhares de opções de pessoas, de colegas maravilhosos com quem ela pode consultar. Eu acho que a grande palavra, sempre que eu utilizo, que sempre vem essa pergunta, né? Quando que eu vou no psiquiatra, quando que eu busco um psicólogo, quando que eu começo um acompanhamento, eu acho que a grande palavra é prejuízo, assim. Se de alguma maneira tu tá sentindo que tá tendo prejuízo, isso tá se mantendo de uma maneira que tem tido prejuízo na tua vida, cara, vai fazer uma avaliação. Fazer uma avaliação não é certeza que tu vai sair com um diagnóstico, que tu vai sair com uma medicação, que tu vai sair com um tipo de tratamento. E uma boa e um bom profissional vai olhar pra te falar, você não precisa de remédio. Talvez aqui tu precisa agora fazer terapia nesse momento, ou até, por exemplo, quantas vezes já chegou o paciente pra mim, olha, tu não tá com uma demanda tão importante, uma demanda que tá trazendo tanto prejuízo aqui por tudo que você tá falando. A gente pode trabalhar e pode ver os teus objetivos e ok. Mas a terapia não precisa ficar 2 anos, 1 ano. Às vezes, em alguns meses... Mas eu acho que os pacientes têm um pouco de medo de passar pela consulta psiquiátrica, assim, de receber um diagnóstico, aquele estigma de, né? E eu acho que dentro de psicoeducar, assim, claro que a gente tem todo esse lado importante que já foi falado, né, de mostrar que algumas coisas não podem ser banalizadas e merecem um tratamento, mas também a dificuldade é justamente essa, né, é assim, ponderar as coisas, porque tem todo o outro lado também de desdiagnosticar pessoas que chegam com diagnósticos que elas mesmas deram, ou de simplesmente isso, assim, olha, isso aí é o normal.
tu e todo mundo tem isso, ou enfim, faz parte, assim, né? E isso que a Lu falou também, eu faço muito, assim, dentro do possível, né? Do que eu acho que vai ser terapêutico pro paciente, eu compartilho algumas questões minhas, assim. Autorrevelação. Olha, Autorrevelação é mega terapêutica. olha, eu não. Exato. Não é problemático. Lógico, né? Mas assim, olha, pra mim também é difícil fazer atividade física às vezes, né? Eu também não tenho aquele gosto, aquele prazer, ou sei lá, que às vezes as pessoas ficam romantizando também. E aí, muitas dessas vezes que eu falo algumas coisas assim, é muito gratificante, assim, que as mulheres falam, nossa. Eu gostei de ti porque tu é gente como a gente. Mas como assim gente como a gente? Todo mundo é gente como a gente, né? Nenhum psiquiatra é diferente. E por que tem tanta essa distância, assim, né? Por que passa essa impressão tão diferente de que a nossa vida é perfeita, né? A gente faz terapia, a gente vai no psiquiatra, eu também tenho minhas questões. E eu acho que daí entra aquela questão de a psicoterapia como um todo, ela tá num momento legal. Eu tenho que falar assim, ela tá no momento cool, tá legal, hype, tá no hype, tá na moda. O que é ótimo. Se a gente conseguir aproveitar e mostrar que isso realmente é uma prática importante de saúde. Se a gente não colocar só como um lugar que é legal e que, sei lá, Jeff Bezos da vida, qualquer pessoa aí faz terapia, então vou fazer isso para ser mais produtivo. E a gente poder realmente entender esses processos. E daí a gente volta, eu acho que essa pergunta que a gente tá falando e esse papo aqui, ele linka com o início do nosso conversa, que é biopsicossocial. Entender todas essas questões e como a saúde ela é muito mais do que ter ou não ter um diagnóstico. E quando a gente consegue fazer isso, e quando a gente consegue ter esse olhar para a mulher com todas as peculiaridades que a gente está falando, todas essas particularidades aqui, a gente consegue dar o melhor tratamento. E eu acho que no final das contas é isso que a gente quer, né? E se adequar à realidade dela, eu acho, assim, né? Não vir com essas ideias. Claro que a gente incentiva coisas que a gente acha que vai ser positivo, mas muito que nem tu falou no outro podcast que eu vi, que qual é a melhor atividade física, né? É aquela que a pessoa faz, né? Sim. Então, assim, não adianta eu ficar ali falando, tu tem que fazer 4 vezes na semana, tu tem que fazer acupuntura, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Dentro daquele momento, o que tu tá Aquele disponível contexto, pra né? fazer agora? Tu consegue fazer o quê? Como? Vamos seguir junto nisso, né? Eu acho que é o momento de vida, acho que é a grande palavra, assim. Qual o momento que tu tá na tua vida, o que a gente pode fazer nesse momento de vida que melhore a tua saúde física, o que a gente pode fazer para que melhore a tua saúde mental e o que pode ser feito para que tu sobreviva até que esse momento passe, assim, né? Eu acho que também tem isso, né? A gente não quer você o teu melhor momento talvez não seja esse, a gente só quer passar por esse e num outro momento a gente melhorar a tua qualidade de vida, mas acho que é importante esse olhar, assim, bem importante. Eu gosto muito da ideia budista, né, da impermanência. E eu acho que é isso, né, da gente poder também entender que as coisas elas passam, as boas e as ruins, mas entender que a gente não precisa estar 100% bem todo o tempo. E eu gostei muito que tu falou, né, Bárbara, de falar, às vezes isso é normal. E o André Moreno, ele veio aqui para falar sobre ansiedade. E eu perguntei, né, qual é uma grande red flag, assim, no tratamento para ansiedade? Ele falou, um profissional que quer tirar a tua ansiedade. Com certeza. Então, da gente poder entender que todo mundo vai ter sofrimentos, pessoas sem nenhum transtorno vão ter dias horríveis, faz parte. E a gente poder normalizar que o normal não é uma linha reta, mas ela tem suas oscilaçõezinhas. E pessoal, pra gente ir encerrando assim, um bom terapeuta cognitivo não podia terminar uma sessão, né? Quase uma sessão aqui, sem pedir assim um feedback, né? Então assim, se vocês pudessem resumir o que a gente falou aqui hoje, em uma frase, em algumas frases, uma palavra, como é que vocês resumiriam o que a gente falou aqui hoje nesse podcast, que eu particularmente aprendi bastante e que eu tenho certeza que o pessoal de casa deve ter apreciado também? Talvez acolhimento, eu acho. Simplesmente escutar, né? Tentar se colocar no lugar da pessoa, assim. Talvez, às vezes, só um silêncio, só um apoio vale muito mais do que tu dar diagnósticos ou dar orientações ou mandar ela fazer coisas. Acho que ponderar tudo isso, assim. Eu acho que é a história do olhar completo, né? Pra pessoa, pro paciente, pra mulher que tá aqui na tua frente, né?
voltando um pouquinho lá pro diagnóstico, né? Pro que é a saúde, é olhar para ela de uma forma completa, mental, social e física, né? A gente não precisa dividir aquela mulher em pedacinhos, cada um trata uma parte, todo mundo pode olhar um pouquinho de tudo. Eu acho que se fosse para resumir, eu diria que a gente precisa olhar a saúde mental da mulher por um prisma um pouco diferente do que a gente enxerga a saúde mental de maneira geral. Acho que a gente tem que olhar tendo em vista os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais que a mulher está mais predisposta a passar. Então, eu acho que a importância de falar de saúde mental da mulher passa justamente para a gente olhar as especificidades envolvendo a mulher, né? Então, acho que isso que fica como resumo para mim. Eu não sei se eu queria aproveitar, assim, só para fechar, aproveitar a oportunidade, enfim, o espaço, de voltando para minha sardinha, né? Mas que eu acho que é extremamente importante, assim, reforçar a gente. Gestação não é fator protetor contra a violência, né? É fator de risco. O feminicídio vem aumentando, né? Se a gente não falar sobre isso, a tendência é piorar. Só agora em 2024, no mês de janeiro, a gente teve uma morte de mulher por companheiro, né, por parceiro íntimo, a cada 2 dias e meio, né? Isso é 20% a mais do mesmo período do ano anterior. Então, assim, é um trabalhinho de formiguinha, mas eu acho que tem que ser dada... É difícil de falar sobre, ninguém quer falar muito, mas tem que ser dada a voz para isso, assim. Com certeza, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer muito a cada um de vocês por terem trocado essa ideia aqui comigo. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante. E agora eu vou dar o espaço para cada um de vocês. Onde que o pessoal pode achar vocês nas redes sociais? Para seguir, a gente falou mal de rede social um pouquinho, mas querendo ou não, a gente também pode disseminar conteúdo na rede social, Com certeza. o que é importante. Onde é que o pessoal pode encontrar vocês para conhecerem mais o trabalho de vocês? Você fala primeiro? Pode ser. Pode me procurar no Instagram tá rafaellopes.psiquiatra. Lá eu costumo falar um pouco mais sobre a saúde mental da mulher, né, justamente dentro desse tema que a gente está falando. No YouTube também tem um canal, Rafael Lopes Psiquiatra também, tem alguns vídeos falando sobre medicação, então acho interessante também divulgar um pouquinho isso. E, cara, é um prazer enorme estar aqui de novo, Léo. Acho que tenho certeza que toda vez que eu venho aqui, agrega coisas à minha vida, conhecimento, essa troca, poder ajudar outras pessoas, poder passar isso para outras pessoas. E como é bom, assim, como o teu podcast cada vez vai crescendo mais, cada vez pessoas, poxa, maravilhosas estando aqui, tá aqui de novo, é uma honra gigante para mim, cara, de verdade. Obrigado, tá? Obrigado. Bom, o meu Instagram, para quem quiser procurar, é luisange.gineco. Ali tem, enfim, links de como agendar consultas, enfim, todas as informações que a gente tenta divulgar na rede social. Acho que a rede social é uma forma da gente chegar em pacientes que talvez não tenham condições de chegar até a gente, né? Então, ali a gente tenta divulgar muita coisa. O Rafa sempre puxa muito isso do gente que trabalha direito, vamos, né, postar, enfim, mostrar para os pacientes as coisas certas, porque tem muita bobagem sendo divulgada por aí. Então, e Léo, obrigada pelo convite. Foi muito bom estar com vocês, né? Acho que a gente vem de uma formação muito parecida, do mesmo hospital, enfim. Então, poder dividir esse momento com vocês foi muito legal. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, eu já não sou muito ligada, assim, na rede social, como eu dei a deixa antes, né? Mas sou um pouquinho mais envergonhada, então... Mas eu tenho lá, @barbara.psiquiatria. Lá vai ter o meu contato, né, de telefone, se alguém quiser. E também queria agradecer, né? Estar aqui com vocês foi um prazer. Acho que é sempre muito importante trocar essas informações. Pessoal, quero agradecer de novo a cada um de vocês por ter participado aqui do programa, com certeza. Tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante. Eu aprendi bastante, eu sempre fico muito feliz de ter essa oportunidade. Eu brinco, mas falo com verdade nisso, que o podcast foi o meu jeito egoísta de estudar toda semana, para arranjar tempo para estudar. Então eu tenho que me organizar para estudar aqui também um pouco mais, né? Então, para mim, é o meu jeito de me organizar nesse sentido. Mas agradeço de novo vocês. E, pessoal, agradeço por vocês terem assistido a mais um episódio do Leandro Mendes. Se vocês gostaram, comentem bastante, curtam, compartilhem. E se vocês quiserem a participação do pessoal aqui de novo, vocês já sabem o que deve fazer. Comenta bastante, que daí eu chamo eles. Rafa veio de novo, vocês conseguiram. Parabéns. Então, pessoal, até um próximo episódio. E até lá, forte abraço. Tchau, tchau.